Todos os conceitos decisivos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Gente, este é o Explicando Autores. Hoje a gente vai conversar sobre o teórico extremamente importante da ciência política, que é Carl Schmitt, um teórico alemão. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal Universo a continuar crescendo aqui na plataforma. Se inscrevam aí, ativem as notificações, escolhendo a primeira opção todas. E claro, deem aquela maratonada que ajuda demais ao universo continuar se expandindo aqui. Este é o quadro Explicando Autores. A playlist dele vai aparecer no final desse vídeo. Este quadro não custa nada explicar ele. Não é aula, não é palestra. Não esperem grandes aprofundamentos, muito menos um vídeo muito longo. Não vai passar de 10 minutos. E se passar, não vai ser muito mais que isso. E claro, sempre agradecer as muitas e muitas pessoas que chegam aqui, se inscrevem e dão aquela maratonada e assistem meia dúzia de vídeos ou mais e deixem os comentários que ajudam demais. Gente, hoje a gente vai conversar sobre o Carl Schmitt. A sequência aqui do Explicando Autores tem sido exatamente a sequência ali do Minutos Filosóficos. Esse quadro nasce exatamente para dar um pouco mais de tempo de vídeo aos autores que são trabalhados lá. E aqui a gente aprofunda só um pouquinho, vai um pouquinho abaixo da superfície, né, e fala um pouco sobre o pensamento deles e delas. Tanto é que o episódio anterior dessa playlist foi Tomás de Aquino, o próximo vai ser, não lembro, mas o próximo acompanha aí que eu vou dizer para vocês. Enfim, vamos conversar hoje sobre Carl Schmitt e duas ideias para pensar, né, o pensamento do Carl Schmitt. A primeira, que eu penso que seja central aqui em Carl Schmitt, nesse teórico que se preocupa muito com a ideia de Estado, o conceito do político, a relação entre direito e religião, política e religião. Tanto é que ele cunhou a ideia de teologia política lá em 1922, e a frase que abriu esse vídeo é exatamente da publicação dele, o de Teologia Política, de 1922, completa 100 anos este ano. É a ideia de inimizade, ou a relação, o pai, amigo e inimigo nas relações entre os estados. E é claro que a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque o Carl Schmitt está no importante século XX, que teve grandes conflitos mundiais. Então ele é um teórico que está profundamente preocupado em saber as causas, né, dos conflitos e das cisões, das aproximações, das divergências entre os estados. Para o Carl Schmitt, a fonte dos principais conflitos, sejam eles econômicos, políticos e sociais, sempre tem uma natureza política. Todo conflito entre estados, mesmo os conflitos dentro do estado, tem uma natureza política. E aí, quando se fala em um conflito de um estado para outro, o Carl Schmitt diz que a origem desses conflitos não é por questão pessoal, não é por questão puramente econômica, puramente social. A natureza dessa divergência, ou da eclosão e da emergência de conflitos é política, é eminentemente política. E para o Carl Schmitt, está sempre no limiar de conflitos e da emergência de tensões sociais entre os estados e dentro do próprio estado. E aí ele complementa dizendo: a própria origem do estado, a ideia de estado moderno, vem para tentar solucionar ou pacificar esses conflitos sociais. E a amizade e inimizade é exatamente o enfrentamento a que o estado se coloca. Eu vou ler um fragmento do importante livro dele, O Conceito do Político, que é um livro central aqui para o pensamento do Carl Schmitt, para a gente tentar entender como é que se insere essa relação amigo-inimigo dentro do pensamento do autor. Ouçam bem. A diferenciação especificamente política, a qual se pode reconduzir as ações e os motivos políticos, é a diferenciação entre amigo e inimigo. E aí ele já coloca de antemão, para entender a raiz dos conflitos, tem que tentar entender o que significa a amizade e a inimizade dentro dessa ordem de relações. Ela fornece uma determinação conceitual no sentido de um critério, não como uma definição definitiva ou um resumo. Na medida em que não é derivável de outros critérios, ela corresponde, para o político, aos critérios relativamente autônomos de outras contraposições, bem e mal, no moral, belo e feio, no estético, e é aquilo que eu falei para vocês. A origem dos conflitos não se dá porque o Estado não gosta do outro, um dirigente não gosta do outro, porque é feio, é bonito, porque a política econômica de um é melhor que a do outro, inferior. Não, a raiz, a gênese é autônoma e é um critério de decisão eminentemente política, desse par de amizade e inimizade que vai gerar os conflitos. Em cada caso, ela é autônoma não no sentido de um âmbito de coisas próprio, novo, mas de maneira que ela não pode nem ser fundada em alguma daquelas ou de outras contraposições, nem pode ser reconduzida a elas.
E aí logo mais à frente vai falar sobre a ideia de inimigo. O inimigo político não precisa de ser moralmente mau, não precisa de ser esteticamente feio, não tem de surgir como concorrente econômico e até talvez possa parecer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o outro, o estrangeiro, e é suficiente para a sua essência que ele seja existencialmente, no sentido particularmente intensivo, algo outro e estrangeiro, de tal modo que em casos extremos sejam possíveis conflitos com ele que não possam ser decididos nem por uma normatização geral, que possa ser encontrada previamente, nem pela sentença de um terceiro não participante, portanto, apartidário. E aí o Carl Schmitt sacramenta aí a ideia de inimigo, é autônoma, essas questões de concorrente ou inferior ou superior politicamente ou socialmente. A ideia de inimigo é uma natureza e um critério político para definir a relação entre os estados. E nesse momento do vídeo, é claro que eu vou lembrar vocês que estão aqui até o momento desse vídeo, de não esquecer de deixar o like, se estiverem gostando do vídeo, claro, porque ajuda demais o seu like, o seu gostei. Comentem aí se vocês já ouviram falar em Carl Schmitt, nas ideias dele, já leram alguma obra dele ou pensamento desse teórico político muito importante. Uma segunda ideia que eu queria conversar com vocês aqui sobre o Carl Schmitt é uma ideia que tem a ver também com esse par amigo e inimigo, que é fundamental para compreender o Carl Schmitt, é a teologia política. E aí o Carl Schmitt fala, Estado, direito e religião são três esferas que sempre estiveram relacionadas. E aí eu lembro da frase, mais uma vez, a frase que deu origem, que iniciou esse vídeo, né? Os conceitos fundamentais que deram a gênese, deram origem ao Estado moderno, isso que nós vemos, a administração da vida das pessoas, leis, constituições, normas jurídicas em geral, a origem destas normas, dessa administração da vida comum, é eminentemente teológica, religiosa, da religiosidade cristã. E aí o Carl Schmitt vai dizer, não tem como compreender estes conceitos como de soberania, decisão, governo, administração da vida, economia, se nós não buscarmos algumas das principais ritualísticas e relações entre conceitos da própria teologia cristã. E aí o Carl Schmitt faz um aprofundamento muito bacana e uma compreensão muito legal para nós compreendermos, entendermos o que é essa teologia que é política, essa política que é teologizada. Eu vou ler um fragmento aqui, uma interpretação, na verdade, do Agamben, George Agamben, que é um filósofo italiano, que já esteve aqui no canal, no Minutos Filosóficos, vou deixar aí no card para vocês conferirem depois. Vai aparecer futuramente aqui no Explicando Autores, em que o Agamben vai dizer o seguinte, sobre essa relação entre teologia e política no Carl Schmitt. E vejam que aqui é uma sacada, ouçam bem. A estratégia de Schmitt é, em certo sentido, inversa à de Weber. Enquanto para este, o Weber, a secularização era um aspecto do processo de crescente desencantamento e desteologização do mundo moderno, para Schmitt, ela mostra ao contrário que a teologia continua presente e atuante no moderno de maneira eminente. E aí eu faço um parênteses nessa explicação, que se você é professor, professora, se você é estudante do ensino médio, é claro que você vai caminhar junto com o Weber, vai dizer que no nascimento da modernidade, a criação e o surgimento da ideia de Estado, há um rompimento com as ideias religiosas da igreja cristã, aquela coisa da autonomia. Porque, repito, aqui a gente está indo um pouco abaixo da superfície no pensamento de um autor específico que está com ideias contrárias à do Weber, que é o Carl Schmitt. Vamos continuar aqui na explicação, na leitura. Isso não implica necessariamente uma identidade de substância entre teologia e o moderno, nenhuma perfeita identidade de significado entre os conceitos teológicos e os conceitos políticos. E aí eu faço mais um acréscimo aqui ao que o Agno está falando sobre o Carl Schmitt. Provavelmente o Carl Schmitt fez uma leitura de Tomás de Aquino para fazer essa compreensão da teologia política, no sentido de que a relação entre o governo, a administração da vida das pessoas e o reino, o império divino, é uma relação de implicação. A razão de existência de estados, de governos, de reis, de presidentes, de governantes civis, se dá na medida em que ela participa e é um desdobramento da governamentabilidade divina do mundo, porque existe uma ordenação divina no mundo, é que ela possibilita esse desdobramento em governo civil. Daí por que falar que a origem de Estado e de direito, de conceitos e subconceitos dessas esferas são religiosas, são cristãs, porque há esse desdobramento. Continuando. Trata-se, antes de mais nada, de uma relação estratégica particular que marca os conceitos políticos, remetendo-os à sua origem teológica.
quando se fala em soberania, em decisão, e aí o Agbe vai destrinchar bem, o Carl Schmitt também, numa cristologia, numa doxologia, no estudo da vida dos santos, e uma série de teóricos e teólogos da igreja cristã que vão desenvolver esses conceitos, posteriormente eles vão ser utilizados nos séculos XV e XVI por teóricos importantes como Jean Baudin, o próprio Rousseau, e jesuítas, e dominicanos e franciscanos que vão influenciar teóricos aí da moderna ciência política, da filosofia política. Gente, eu penso que seja bem isso. Carl Schmitt é um autor extremamente complexo, é um desafio imenso resumir essas duas ideias só em 10 minutos. Não esqueça de deixar aquele like, comentarem aí o que vocês acharam do Carl Schmitt, das ideias dele, se inscreva aí, ativa as notificações, escolha a primeira opção de todas e sempre avisar que eu vou dar um pouco mais de fôlego aos autores e autores que passam neste quadro, explicando autores. Estou gostando pra caramba da repercussão dos inscritos e das inscritas neste quadro e também como o YouTube tem impulsionado ele, realizando lives sempre na última quinta-feira do mês. Vai ser realizada uma live sobre um autor ou autora que passa por aqui. As pessoas vão voltar no Instagram e no YouTube. Valeu!